Olá, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui na página do Núcleo Frei Henrique. Vamos colocar uma música para a gente trabalhar a nossa harmonização na noite de hoje, enquanto a gente se prepara para a palestra. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar do pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo a alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Muito bem, que música bonita que a gente acabou de ouvir. Uma música que já é uma prece por si só, né? Dá aí um pouco de alegria, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Que a palestra de hoje seja uma rosa para todo mundo. E a gente já agradece aqui o seu Manuel Portácio por mais uma oportunidade de te ouvir. Obrigado, meu amigo. É com você, tá bom? Obrigado. Prazer é recíproco. Agradeço o convite e dou meu boa noite aos nossos irmãos que estão assistindo a essa transmissão. E vamos então iniciar o tema, que é Final dos Tempos, um mundo em transformação. Essa ideia de final dos tempos foi muito propagada pelas religiões, principalmente a religião do Ocidente, né? O catolicismo, o cristianismo em geral, baseado até nos livros do Novo Testamento, principalmente o livro do Apocalipse, mas também o sermão profético de Jesus, e há outros livros proféticos ou apocalípticos no Velho Testamento. Então sempre houve essa ideia de que o mundo um dia terminaria. Quando menino eu ouvia minha tia até dizer
que ela ouvira na igreja dizer que o mundo a 1000 chegará, de 2000 não passará. E aí a gente vem com aquelas ideias já no final do século XX, da Terceira Guerra Mundial, uma guerra de extermínio, não sei o quê. Aí vem o tal do bug do milênio, e alguns achando que era um sinal do fim do mundo. E até houve suicídios em massa em algumas crenças, né, fanáticas. E, enfim, o que acontece, na verdade? Que final é esse que nós estamos vivendo? É o final de um ciclo, não é o final do mundo. A Terra tem mais de 4 bilhões de anos de existência, segundo os cálculos da ciência. E nesse período todo, inclusive antes do aparecimento do homem na Terra, houve muitos momentos de extinção em massa de seres da natureza, transformações profundas. Nós tivemos várias eras glaciais, né? Períodos de baixíssimas temperaturas, e enfim, o mundo não acabou, né? Foram ocorrendo essas transformações, aí o mundo ficou pronto para receber o homem, o espírito humano. O homem vem, começa a sua saga evolutiva, né? E o mundo continua passando por transformações. E há mais ou menos 10.000 anos terminou a última era glacial, né? E nesse momento nós já tínhamos uma humanidade mais selecionada, mais forte. Inclusive, pela doutrina espírita, nós sabemos que houve aí até um grupo de espíritos vindos de um outro mundo, num outro sistema de mundos, os chamados capelinos, né, que vieram para incrementar o progresso na Terra. E eles fundaram a civilização há 10.000 anos, mais ou menos, né? Então vem lá os egípcios, os indianos, os hebreus, né? E finalmente um grupo que veio na direção da Europa, esse homem civilizado, vamos dizer assim, eram espíritos já com um certo adiantamento, né? Um desenvolvimento intelectual muito grande. Eles aparecem na Ásia Central e depois se distribuem em 4 grupos, não é? E aí fundam a civilização. Com a civilização, nós vamos ter um mundo, digamos, mais sofisticado. Não era aquele mundo primitivo anterior, não é? Então, eles constroem cidades, fazem coisas magníficas que o cientista de hoje procura entender, porque naquela época, isso 5.000 anos antes de Cristo, né, já havia fundação de cidades, com infraestrutura, prédios magníficos, enfim, instituições, né? Os romanos vieram com a criação do direito, né? A estruturação do sistema legal, do sistema jurídico, processual, inclusive, né? Os tribunais, e a vida foi se tornando mais complexa. Vem Jesus, não é? Inicia a era do Espírito, traz os ensinamentos básicos para a transformação moral do homem. E, no entanto, nós vimos que já se passam 2.000 anos da partida de Jesus, praticamente, né? E o que é que mudou na humanidade? Muito pouco, aliás, muito pelo contrário, não é? Veja-se o que aconteceu durante a Idade Média, né? E os próprios conceitos de vida do homem em cada período, em cada cultura, né? E o avanço moral foi muito pequeno, tá? Nós ainda lidamos com o orgulho, o egoísmo,
a vaidade, uma série de coisas que fazem com que as relações humanas, né, se tornem sempre conflitantes, problemáticas, né, desde o seio das famílias até a vida em sociedade, né? E nos dias de hoje nós vivemos o quê? A partir do século XIX, com a Revolução Francesa, a mudança, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, houve grandes mudanças, aliás, século XVIII, né, final do século XVIII, depois no século XIX, em função da Revolução Francesa, começaram a ocorrer grandes mudanças na definição dos países, não é, das nações, determinação de fronteiras. Antes eram reinos, né? A gente se lembra, e os reinos tinham uma extensão muito grande, abrangiam grandes extensões de terra. Quando há essa divisão, com a Revolução Francesa, quando há a queda do poder absolutista dos reis, né? Aí os países começam a se organizar, né? Criam as suas constituições, as suas leis próprias e tudo mais, e passa-se a viver, não é, num outro regime, num regime democrático. E a partir daí também cai o poder papal, o poder da igreja, e com isso o homem mergulha no materialismo, né? Vem a Revolução Industrial na Inglaterra, começam a surgir oportunidades de trabalho. Antes era tudo diferente, né? A partir daí criam-se, né, os espaços para o trabalho dos homens, né? O trabalho mais remunerado, o trabalho contratado, enfim, uma série de direitos, né, que se criam a partir daí. Mas nós continuamos, né, nesse movimento ainda um tanto caótico nas relações humanas. Vejam que houve, inclusive, digamos assim, uma tentativa, não é, de estruturação a partir até da filosofia. Nós vamos ter aí a criação do existencialismo, e o existencialismo é um retrato, não é, da insatisfação do homem, da angústia, não é, das incertezas quanto ao futuro, os problemas que o homem vivia e continuou vivendo, não é? Não mudou muita coisa nas relações com as próprias instituições humanas, com a igreja, e tudo isso, não é, chega agora no século XX, no século passado, o século XX, nós temos o quê? Duas grandes guerras. Milhões e milhões de pessoas morreram nessas duas guerras, e isso serviu ainda mais para alimentar o pessimismo dentro dessa corrente existencialista. O espiritismo, que chega na segunda metade do século XIX, ainda é pouco conhecido, e poucos acreditam também nos espíritos e nessas comunicações. Muita gente questiona, mas como é que você tem certeza, né, que foram espíritos? Como é que tem certeza que esses espíritos estão dizendo a verdade? Os céticos, né, não acreditam em nada mais. E vive-se a vida do mundo, o imediatismo. Aí começa a haver uma liberação, né, de costumes, o sexualismo, a banalização do sexo e tudo mais, as drogas, uma série de coisas que vieram como consequência desse mau comportamento, dessa baixa moral. E aí nós estamos num processo, atualmente, que, aliás, Allan Kardec já houvera dito que esse processo de transformação do mundo começou no século XVIII, porque ele levou em conta o quê? O movimento iluminista,
na França, na Europa de um modo geral, na França e na Alemanha principalmente, e a própria Revolução Francesa, né, que mudou, digamos, o layout, né, do mundo, das nações, da Europa, do Ocidente, né, em geral, principalmente. E nós estamos vendo que esse processo, a partir do término da Segunda Grande Guerra, se acelerou. Houve um progresso muito grande, não é? Científico, tecnológico. O homem hoje tem mais recursos no campo da medicina, por exemplo, para conservação da vida, para tratamento de doenças graves e tudo mais. E nós estamos, assim, de acordo com a revelação dos Espíritos, passando para uma outra categoria de mundo. Os mundos são classificados em mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestiais. Não é? E nós estamos ainda nesse mundo de expiações e provas. Né? É o que a gente vê no mundo. Não é? Ora, a passagem de um mundo para outro, essa fase de transição, não é? Se dá com muito problema, porque muitos não aceitam essas mudanças, muitos não têm nem coragem e muito menos vontade de mudar o seu próprio comportamento, né? É como aquela síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Muitos no mundo de hoje permanecem com essa mesma mentalidade. Ora, se o mundo está mudando, nós temos que mudar, porque não é o mundo que muda propriamente. Somos nós que temos que mudar. É o nosso comportamento que tem que ser diferenciado. Não é? No mundo de expiações e provas, nós temos todos esses conflitos, esses desafios para enfrentar na vida de relação de uns com os outros. Não é? Basicamente, os problemas entre nações, que já ocorreram com essas duas grandes guerras do século passado, principalmente. Depois houve mais algumas outras, a Guerra da Coreia, a Guerra do Golfo e tal. Ultimamente, aquela Guerra da Síria, Afeganistão e tal. Essas guerras mais localizadas, não é? Onde as grandes potências foram lutar no campo do adversário. Mas já se constatou, isso é um dado da Organização das Nações Unidas, que hoje em dia há mais paz na Terra do que jamais houve em nenhuma outra época da história. Por quê? Exatamente porque nós não vemos mais esses conflitos entre as grandes nações. Ninguém quer mais guerrear, né? E mesmo não querem mais interferir nos problemas em outros países, a não ser quando haja interesses, né, nacionais. Então, nós estamos nessa fase, né, nessas mudanças, uma fase de transição. E hoje também já se faz mais bem no mundo do que mal. É que a mídia destaca o mal. Veja agora esse problema da pandemia, né? Então, o que está acontecendo é isso. Nós estamos caminhando para um mundo novo. Como o homem ainda é muito rebelde, né, de um modo geral, e não quer mudar, né, quer viver a vida, né, de prazeres, os prazeres do mundo, né, e aí cada um usa os seus recursos, evidentemente, para satisfazer a sua vaidade, o culto do corpo e outras questões muito pessoais. E então o mundo vai caminhando e as coisas parecem que não mudam jamais, não é? A gente vê na própria política no Brasil o que está acontecendo. Então, aí vem a pandemia, aí vem o coronavírus.
E agora já se fala em quê? Num novo normal. Vejam vocês que conceito interessante. Depois que passar a pandemia, nós vamos viver um novo normal. Já é vamos dizer assim, um aspecto do mundo de regeneração. Um novo normal, um novo comportamento na vida de relação, na vida social, de um modo geral, não é? O vírus, essa pandemia, parece como as 7 pragas do Egito, como a peste negra na Idade Média, a peste bubônica. No começo do século passado, depois da Primeira Grande Guerra, ainda tivemos a chamada gripe espanhola, né? São nomes apenas, que não tem muito a ver com o que realmente aconteceu, principalmente essa tal de gripe espanhola, mas o fato é que são situações que vêm para meio que fazer uma higienização, não é? do ambiente, da psicosfera criada pelo próprio homem, com essa violência, com essa agressividade, né, que se usa, com a criminalidade, a corrupção e tudo mais, não é, do homem na sua ambição por riqueza. E agora vem a pandemia. Eu tenho uma amiga que disse assim para mim: olha, eu quero que passe logo essa questão, essa crise, para a gente voltar a ser feliz. Vejam como é a nossa mentalidade ainda, né? E, aliás, eu conheço a pessoa, sei que ela não era tão feliz assim. Tinha uns problemas sérios, né, do passado, que não foram resolvidos, né? E com isso, nós vemos como estamos nós diante dessa problemática toda da humanidade, né? Então, vejam bem, nós estamos há 10 mil anos do início da civilização praticamente, né? De um mundo novo, era o término da era glacial, né? E começa uma vida nova, uma vida ao ar livre, uma vida mais de progresso, né? Os progressos com aqueles grupos de capelinos. Se me dão licença, só um minutinho. Perdão. Já está tudo certo. Precisei arrumar uma coisa na cozinha. Desculpa. Então, vejam bem. Começava ali uma nova era, né? Digamos, a era da humanização, da vida em sociedade. E com a vida em sociedade, criamos hábitos, criamos conceitos de vida, né? Porque imagina, se nós ainda somos tão imperfeitos, naquele passado distante, éramos muito mais imperfeitos ainda. Imagina, quando Jesus veio, né, há 2 mil anos, ele falou para um povo ainda, de uma certa forma, bárbaro, um povo rude, não é? Que não entendia as coisas que ele falava, não é? Ele falou muitas vezes por parábolas, ele usou uma linguagem simbólica, ele usou uma linguagem, digamos assim, relacionada com a cultura do lugar onde ele falou, de modo que ele tentou, não é, deixar esse corpo de doutrina para que nós pudéssemos, ao longo do tempo,
encarnando, desencarnando e reencarnando sucessivas vezes, pudéssemos estar em contato com essa moral do Cristo e fôssemos assimilando aos poucos, na medida em que desenvolvêssemos a nossa inteligência, né? Tivéssemos capacidade para decifrar aquela simbologia e a simbologia em geral do mundo, não é? Como fez Jung, por exemplo. E aí então vem o Espiritismo. Vem o Espiritismo para quê? Para nos explicar, para que nós entendêssemos, porque durante o período em que a religião assumiu, né, o Evangelho, o que aconteceu? A religião procurou lidar com os evangelhos, com os ensinamentos de Jesus, de acordo com a interpretação dos homens. E os homens, no seu nível ainda pequeno de desenvolvimento, embora os teólogos, os homens que viviam da religião, né, eram aqueles que tinham mais conhecimentos, estudavam no claustro, né, nos mosteiros, foi onde surgiram as primeiras escolas, mas era sempre aquela visão humana, uma tentativa de entender o que Jesus falou. Vêm os Espíritos, na segunda metade do século XIX, e aí então nos mostram, né, o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus, conforme nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. E no século XX, principalmente Chico Xavier, ou Emmanuel, através de Chico Xavier, não é? Aí então ele amplia aquela interpretação, trazendo para os dias de hoje, não é, o verdadeiro sentido dos ensinos de Jesus. Isso tudo para quê? Para nós entrarmos num mundo novo, já com uma mentalidade diferente. Deixarmos para trás o homem velho, não é? E assumirmos a condição do homem novo, esse homem que, se valendo de todo o conhecimento construído ao longo dos séculos, no campo da filosofia, no campo da história, no campo do direito, enfim, os principais campos de estudos, né, do homem, a ciência, né, principalmente, a ciência que ainda lida com grandes enigmas, né? Grandes enigmas. A ciência não sabe o que é a mente propriamente, não sabe o que é o consciente, o inconsciente. Há estudos tentando explicar, né, esses conteúdos. A ciência que não aceita, né, digamos assim, a paternidade de Deus na criação do universo, a existência dos espíritos e de um mundo espiritual, né? E os espíritos, no entanto, vieram auxiliar a ciência. Algumas coisas que os cientistas nunca souberam o significado, como, por exemplo, a glândula pineal, os espíritos vieram desvendar isso. André Luiz, no livro Missionários da Luz, explica em detalhes o que é a glândula pineal, que já era conhecida ao tempo de René Descartes, no século XVII, mas era só conhecida. Ali, no século XVI, começaram alguns trabalhos de anatomia, né? Dissecar cadáveres humanos para descobrir como é o corpo por dentro, as funções, os órgãos e tudo mais. E então se descobriu o que existia no cérebro, né? Mas só mais recentemente, com o progresso das ciências, com pesquisas, com melhores recursos, não é, de pesquisas, é que se ficou, que se tem hoje vamos dizer assim, um mapeamento mais completo do corpo humano como um todo, do cérebro, não é? Mas o homem, a ciência, se baseia o quê? Na matéria, não é? No corpo físico, e não lida com a ideia de um corpo espiritual, que é um corpo sutil, que não é visível aos olhos humanos, e muito menos com a existência do espírito, né? O espírito, para a ciência, é criado no momento do corpo. Uma vez morto o corpo,
o espírito desaparece. É como o sopro divino, não é? Lá do livro Gênesis, do Velho Testamento. Então, tudo isso, né, mostra que nós já avançamos bastante no ponto de vista da ciência, a ciência materialista, né, conhecimento do homem, da vida humana, a regulamentação através das leis, as normas e tal, né? Mas o homem ainda reluta em mudar o seu comportamento. Veja, nós temos recentemente essa lei, esse processo, né, da Lava Jato, que revelou tantos casos de corrupção e tudo mais, né, e botou gente importante na cadeia, homens ricos, industriais, grandes homens poderosos, né, do setor de trabalho, homens públicos, né? E, no entanto, o que aconteceu agora, durante a pandemia, né? Foi liberado dinheiro pelo Congresso para os estados, e o que é que se fez com esse dinheiro? Quanto desvio, quanta corrupção não aconteceu aí? Ou seja, o homem não tem medo, se acha imune, né, a qualquer problema. Esses homens são verdadeiros psicopatas, né? Não se preocupam com nada, com as consequências, né, dos seus atos, consequências para eles, para a família, né? Nada. Então é isso, estamos nesse período, né, de transição e das grandes mudanças. O Velho Testamento já dá lá no início a ideia da criação. Vejam que interessante, não é? O primeiro livro, Gênesis, fala da criação, a criação do mundo, a criação do universo, a criação divina. E o último livro é o Apocalipse. Daí essa interpretação de que o Apocalipse vem revelar o fim do mundo. Tudo mais que foi feito antes foi uma antecipação, né, desse fim do mundo. Então, em muitos setores, né, religiosos, o que está acontecendo é uma prévia do fim do mundo, é um primeiro sinal. E não é. Isto é o fim de um ciclo, é o fim do primeiro grande ciclo civilizatório, 10.000 anos de civilização praticamente. É um momento de uma contabilidade psíquica, mental, ou seja, nós temos que fazer um balanço íntimo. Nós estamos num momento de prestação de contas propriamente para a nossa própria consciência. Analisarmos cada um de nós como estamos em termos de disponibilidade para mudanças, né? Deus nos dá todo o tempo do mundo, Ele não nos castiga, também não premia ninguém, mas dá todas as oportunidades, né, que nós precisarmos para nós nos melhorarmos, para progredirmos, para nos elevarmos moralmente, espiritualmente. De modo que essas previsões que tem, principalmente no Apocalipse, previsões catastróficas, a extinção da espécie humana, isso não vai acontecer. Pelo menos não agora. Alguns futuristas, né, no campo da própria ciência, dizem que a Terra ainda terá mais 5 bilhões de anos de existência. Vai chegar um tempo em que, evidentemente, a vida humana na Terra já não será mais necessária, digamos assim, né? Quando a imensa maioria desta humanidade se elevar, se emancipar pelos seus próprios esforços, pela sua própria vontade, não é? E estiver em condições de passar para um mundo melhor. O mundo onde nós vivemos é uma escola. Estamos todos os dias aprendendo uns com os outros. Da mesma forma que temos o que ensinar, né? Aprendemos com todos, inclusive com as crianças. Veja, as crianças estão reencarnando. Mais recentemente, essa nova geração, essas crianças
que a gente vê aí em videozinhos na internet, no Facebook, por exemplo, não é? Isso é o que Kardec chama a geração nova. São eles que vão conduzir um mundo novo. Agora, esse mundo novo está no início. É como se o mundo velho estivesse agonizante. Não vai acabar um mundo velho de expiações e provas numa noite e na manhã seguinte já é o mundo de regeneração. Isso não funciona assim. Temos aqui uma zona, digamos, cinzenta, né? Onde essas duas categorias de mundo, né, convivem uma com a outra. Da mesma forma que o mundo velho está se dissolvendo, que muitos espíritos que também não aproveitaram a oportunidade estão partindo no dia a dia. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Isso acontece desde que o mundo é mundo e desde que o homem está na Terra, não é? Todos os dias desencarnam uma certa quantidade, milhares no mundo inteiro, não é? E reencarnam todos os dias outros tantos espíritos que vêm, né, com uma proposta também de se melhorar, de progredir, né? E com isso ajudam o progresso do mundo. Então agora esse processo está mais acelerado. Nós estamos no ápice desse processo de transição planetária. Veja, a pandemia é um marco. A história no futuro vai revelar isto, né? É um marco nessa mudança para um mundo novo. Agora, depois da pandemia, vamos ter já, como já se costumou dizer, não, um novo normal, né? Mas ainda é o mundo de regeneração, já é o mundo de regeneração, mas ainda incipiente, né? As grandes mudanças, esse mundo de mais paz, de mais fraternidade, de mais solidariedade, ainda vai surgir mais lá adiante. Já há muito trabalho de solidariedade, de grupos que saem de um país para outro, de um continente para outro, para ajudar aqueles povos mais atrasados, como os povos da África. Muitos povos da Ásia também são ajudados nesse sentido. Se a gente vai na internet hoje, vai ver cidades de países que a gente quase nunca ouviu falar. Cazaquistão, Uzbequistão, né? Esses países, você olha, principalmente as capitais desses países, moderníssimas, e ninguém nem sabia que estava acontecendo isso, a não ser os nativos, não é? Ou os que vivem lá, que trabalham lá. Mas a gente não fica sabendo. Mas muitas mudanças já têm ocorrido no mundo, muita modernização, não é? Mas ainda dentro dessa mentalidade materialista, de investimentos, não é? Para ter lucro, para ter dinheiro. Já há muitos milionários, bilionários e trilionários no mundo, não é? Isso é uma imensa minoria, talvez menos de 1% da população mundial está nessa categoria. A imensa maioria, 98%, 99%, ainda são os de classe média e os pobres, não é? Essa que é a realidade. Mas muita coisa, muito progresso, do ponto de vista material, social, legal, né, já tem ocorrido. Então, nós estamos aqui dizendo, essas previsões, não é, de extinção da espécie humana, por exemplo, elas são previsões catastróficas, místicas, mas não tem nada a ver com a realidade, né? A extinção da espécie humana é a extinção de cada um. É cada um que morre, é cada um que desencarna, vai para o mundo espiritual e vem outros no lugar, e tem vindo mais do que o maior número de reencarnantes, né, do que desencarnantes, de modo que a população mundial tem crescido, né, sistematicamente. Então, o que nós estamos vendo é um sinal dos tempos, e não um final. Né? Final de um ciclo, de um grande ciclo. Mas sinal dos tempos são essa nova tecnologia. Vejam que interessante, não é? Veio a pandemia, curioso, parece que é uma coisa, foi uma coisa planejada, não é? Por Deus.
Ele não castiga ninguém, né? Mas vejam bem, quando a pandemia chega no momento em que há esse grande desenvolvimento tecnológico, as casas espíritas, enfim, as instituições religiosas, as organizações, né, do mundo, materialistas, comerciais, né, industriais, as universidades, né, tiveram que fechar suas portas, e, no entanto, os funcionários das empresas foram trabalhar em casa, né? Professores estão dando aulas, né, pela internet para os seus alunos, as casas espíritas também estão fazendo palestras, como nós estamos fazendo aqui, né? Assistência espiritual ao vivo, né? As lives se tornaram uma moda, né? E que vai ficar, sabe? Por exemplo, o ensino à distância, que as universidades já vinham fazendo, né? E as casas espíritas estão programando isso também. Quando voltar ao normal, ou chegarmos ao novo normal, né? As casas espíritas voltarão a ter as suas atividades regulares, mas continuarão, já soube disso hoje, com atividades online. Para quem não pode ir na casa espírita, por alguma razão, ou não quer ir, mas quer estudar, quer aprender, não é? Ou quer receber uma assistência espiritual, enfim, muito interessante. Então, nós somos, vejam bem, já disse o padre Teilhard de Chardin, um padre jesuíta francês, tem uma obra admirável, o homem, ele é uma obra, são várias obras, evidentemente, né? Mas numa delas ele diz assim: nós não somos seres humanos numa experiência espiritual. Nós somos seres espirituais numa experiência humana. É isso. Nós estamos aqui, nós não somos daqui, não vamos ficar para sempre aqui, não é? Nós temos um tempo de vida que é relativamente curto. Você pode viver 100 anos, não é? Não dá para se tornar um espírito puro em 100 anos, absolutamente, não é? São necessárias inúmeras encarnações, né? Então, quem desencarna tem que voltar a encarnar e reencarnar, até estar em condições de poder partir para uma nova escola, uma escola superior, né? Levando em conta que o nosso mundo é uma escola, a escola do espírito, né? No campo material, físico, corpóreo, e quando nós adquirirmos todo o conhecimento, toda a experiência, toda a condição moral necessária para podermos nos transferir por uma escola superior, para que a gente não vá para lá e não vai, vamos dizer, incomodar os espíritos que estão vivendo lá uma vida mais elevada, mais tranquila, não é? E que a gente vá num nível que possa começar um novo aprendizado lá e se socializar nesse mundo novo. Isso vai acontecer, né? Então nós temos que vir aqui várias vezes. Os espíritos disseram que não é dado ao homem conhecer todas as coisas na Terra. O campo do conhecimento é infinito. Você chega à condição de espírito puro, ou seja, encerrou todo o seu processo de evolução, desenvolveu todas as suas potencialidades divinas, mas não sabe tudo. Você sabe tudo aquilo dos mundos por onde você passou. É interessante, não é? A criação de Deus é assim, não é? O progresso, o crescimento, o aprendizado não termina nunca, nunca, graças a Deus, né? Sempre tem coisas novas para a gente aprender, atividades novas, diferentes, né? Para a gente fazer. Isso dá mais motivação, dá ânimo, né? Mas a gente é que tem que se preparar para isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Como disseram os espíritos, ajuda-te e o céu te ajudará.
Então, nós recebemos aqui na Terra, a começar dos capelinos, né, que vem daquele mundo de capela, vem para criar a civilização na Terra, eles vieram para dar um grande avanço no progresso, porque se fosse contar com o homem primitivo, né, conosco que vivíamos ali, naquela primitividade, antes, né, no mundo pré-civilizado, aquele homem não ia construir nada, não tinha. Nós éramos muito rudes, muito toscos, né? Não sabíamos nada de construção dessas coisas. Tá? O homem primitivo, né, de 200 mil anos atrás, já fazia algumas coisas, porque é um ser inteligente da criação, né? Umas poucas coisas, fazia estatuetas, fazia instrumentos, fazia ferramentas, né? Fazia, mas muito rudimentares. Aí com a civilização, as coisas se aperfeiçoaram, né? Então, vieram esses capelinos, depois, ao longo da história, vieram outros grupos, né? Na Idade Média, nós temos algumas criaturas que se destacaram, né? Um Santo Agostinho, um Francisco de Assis, né? Espíritos notáveis, e vários outros, que estavam bastante adiantados e vieram para ajudar, né, no progresso, se bem que aquela foi uma época bastante terrível, né, chamada época das sombras, né, a era das sombras, a era da escuridão, né, que termina no século XV, e aí começa a era moderna. E com a era moderna, vem outros grupos. Vejam, nós tivemos durante aproximadamente 200 anos, do final do século XVII ao final do século XIX, uma pleiade de músicos que encarnaram na Terra. 200 anos, aproximadamente. E eles desenvolveram, né, as músicas eruditas, a música clássica, esgotaram a pauta de composições desse tipo de música. Depois que eles foram embora, ninguém mais fez nada novo. Veja que hoje em dia executam-se esses mestres, né, da música, um Bach, um Beethoven, um Mozart, né, um Brahms, enfim, espíritos notáveis, certamente, eles vinham de um outro sistema. É um tipo de espírito, né, de um conhecimento especializado. No campo da ciência, a mesma coisa, né? Tivemos, a partir do século XVI, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, o pai da química, Lavoisier, Isaac Newton e outros, né, que foram se destacando e desenvolvendo os vários ramos da ciência, né, que hoje já se estende por uma ramificação, uma especialização extraordinária, né? E assim, esses espíritos vieram como enviados do Cristo para nos ajudar, para ajudar a humanidade terrestre a se desenvolver, a progredir. Aprendemos com eles, não é? E depois fomos desenvolvendo os nossos próprios talentos. Essa mudança, né, de padrão de mundo, né, para isso não é preciso os grandes cataclismas, né, como aquele, por exemplo, que extinguiu os dinossauros há 65 milhões de anos atrás, não é? Por exemplo, né? Não precisa nada disso, não precisa de uma guerra de extermínio, como se cogitou há algumas décadas, não é? Não, as mudanças vão acontecendo na sucessão das gerações. E com isso, hoje, como já se faz mais bem do que mal, há uma mudança significativa no padrão vibratório do planeta. E o que acontece? Os espíritos que não se encaixam nesse padrão vibratório, que permanecem no padrão mais baixo, porque não querem progredir, não é? E se mantêm nessa vida de crimes, né? De preguiça,
né? Não querem fazer, não querem, né? Querem ganhar as coisas muito facilmente e tal, né? Esses, evidentemente, eles estão se distanciando do padrão vibratório que a Terra está adquirindo. Quando houver uma nova oportunidade de reencarnação, eles não vão conseguir alcançar esse nível vibratório. Então, eles vão ser atraídos para um mundo que esteja mais ou menos no mesmo padrão vibratório deles. Semelhante atrai semelhante, né? É uma lei do universo. Então, foi necessário que houvesse essa pandemia, e vão ocorrer outros fenômenos, não tenho dúvida disso, né? Já estão mais ou menos prevendo que esse não é a última pandemia a ser vivida. Isso está ajudando, de uma certa forma, né, a restauração da natureza. A humanidade está se curando, né, mais pelo amor, por isso que já se faz mais bem do que mal, né? Essas imigrações coletivas vão continuar acontecendo, porque é preciso criar novos hábitos, é preciso desenvolver algumas áreas, né, do mundo, e nós vamos viver num mundo mais saudável. Numa próxima encarnação, a humanidade em geral não virá mais para lutar uns com os outros, né? As lutas agora, daqui para frente, no mundo de regeneração, as guerras serão mais internas, os conflitos são os nossos conflitos. Esses é que nós vamos ter que agora sim tratar. Felizes daqueles que já despertaram para essa necessidade que a doutrina espírita tanto encarece, né, da reforma íntima, e já estão procurando fazer alguma mudança. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil. Nós somos hoje o produto, né, de dezenas ou centenas de encarnações, já não sabe quantas, né? E onde nós viemos sempre repetindo muitos erros. A gente encarna aqui trazendo tendências do passado, né? Se a gente analisar a vida da gente, cada um de nós, e as nossas tendências naturais, né, durante essa vida, nós podemos ter uma ideia, mais ou menos, de como foi a nossa vida anterior, ou outras vidas, né? Uma ideia, uma noção, né? Não vamos ter certeza, mas dá para ter uma noção. Então, é isso que a gente tem que corrigir, né? Trabalhar essas tendências, como a gente trabalha as tendências dos nossos filhos, das crianças, né? A gente observa a criança pequenina, já tem certas tendências para o egoísmo, para a agressividade e tal, a gente vai trabalhando aquilo, vai educando aquela criança. Então, nós, aos poucos, estamos nos educando, né? Porque estamos conhecendo a verdade. Agora, a doutrina espírita nos ajudou a entender o sentido da vida. Qual é o sentido da vida para nós? O que é que nós viemos fazer aqui, afinal de contas? Tem muita gente que pensa que veio aqui a passeio, veio aqui só para ter prazeres, né? Tem muita gente hoje em dia que não quer mais ter relacionamentos afetivos duradouros, né? Porque acha que é melhor ter aquele prazer momentâneo, né? Os prazeres do mundo, sozinho, né? Individualmente, egoisticamente, né? Sem assumir compromisso com o outro, né? É assim que as coisas estão, mais ou menos, né? Um certo nível social. Então, o que nós precisamos realmente é assumir as nossas responsabilidades. Em primeiro lugar, responsabilidades para com Deus, para com as leis de Deus, não é? Que são leis de amor, são leis de progresso, são leis de liberdade, leis de trabalho, né? Para o nosso próprio benefício. Os espíritos disseram que o homem quintessencia o seu espírito pelo trabalho. Quintessenciar quer dizer refinar o espírito, né? Melhorar, desenvolver virtudes. É isso que nós precisamos. E o Evangelho é o melhor manual para o desenvolvimento de virtudes. A gente vai se descobrindo através do Evangelho.
né? Mais e mais. A gente já sabe quem a gente é, né? Claro. A gente muitas vezes tem gente que pergunta, né? Às vezes num momento de nervoso, de conflito, né, com o outro, você sabe com quem está falando? O outro não sabe, mas quem está falando isso sabe perfeitamente quem ele é, né? E sabe quais são os seus problemas. Mas as pessoas, né, não querem melhorar, não querem mudar. Alguns querem, mas geralmente as mudanças vêm depois de algum trauma, de alguma doença grave, né? De alguma coisa extraordinária que acontece na vida da pessoa e ela muda, né? Então, se nós não mudarmos pelo amor, teremos que mudar pelo amor, né? Mas a mudança é necessária. A mudança é necessária, é fundamental. Nós precisamos aprender a conviver mais, melhor, já no meio da própria família, né? Para depois vivermos bem em sociedade, respeitando o outro, né? Respeitando os direitos dos outros, mas acima de tudo, cumprindo com os nossos deveres. É isso, né? Muitos de nós, humanidade, sabemos perfeitamente quais são os nossos direitos e exigimos respeito aos nossos direitos, e quando eles não são respeitados, recorremos à justiça para vê-los respeitados. Mas poucos têm consciência dos seus deveres e não procuram cumprir com seus deveres, né? Se deixa aquela história, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Não, nós é que temos que levar a vida. Não é deixar que ela nos leve. Não é essa história de ir com o espírito de manada. Ah, porque todo mundo faz, eu vou fazer também. Por que não? Todo mundo faz. Mas não é porque todo mundo faz que eu devo fazer, né? Eu tenho que ter consciência da minha responsabilidade. Tenho que ter consciência de que eu tenho que fazer o melhor por mim e pelos outros. Sempre, né? Nas condições que eu tiver. Fazer o melhor. E quando a gente erra, e muitas vezes, como nós somos imperfeitos, até o bem nós fazemos imperfeitamente. Mas fizemos na tentativa de fazer o bem, né? Foi vamos dizer, um esforço para fazer o bem. E de repente não caiu bem, ou o outro não estava assim em condições de entender, não é? Então existem muitos mal entendidos nessas questões também. Então, quando nós já tivermos feito esse esforço para nos melhorar, todos entenderemos a todos, né? Não haverão mais esses problemas. Nós sempre precisamos uns dos outros, tá? A não ser quando chegarmos lá nos níveis superiores da vida espiritual, mas ainda tem chão para isso, né? E nós, então, precisamos uns dos outros. Aquela história, unidos, né? Somos mais fortes. E criarmos, portanto, um mundo melhor. Como é que o mundo será melhor? Quando nós formos melhores. E essa deve ser a nossa proposta de vida. Melhorarmos para tornar o mundo melhor, para deixar um mundo melhor para os nossos filhos, dando exemplo, né? E assim estarmos em paz com a nossa vida. Muita paz a todos. Muito obrigado, seu Manuel. Muito bacana, muito legal fazer toda essa viagem histórica do final da civilização, do início da civilização glacial até agora. Muito bacana, gostei mesmo. Obrigado aí por compartilhar os conhecimentos. Eu queria desejar boa noite para Lilian, para Sônia, para Elza, para Nádia, para Raquel, para Dani, para Érica e para sua família toda, para o Marcos Espinosa, para o Vanildo, para a Luciana, para a Icleia, né? Então aqui o nosso boa noite para todos que nos acompanharam em mais
este momento aqui online. Obrigado a todos que permitiram que a gente entrasse aí na sua casa com este conteúdo e que a gente possa assistir isso num outro momento, refletir sobre os ensinamentos, sobre as reflexões, porque os aprendizados foram grandes. Seu Manuel, eu vou pôr uma música aqui para a gente encerrar e se despedir das pessoas, tá bom? Por favor, fique à vontade. Obrigado pela oportunidade e até um outro dia. Muita paz. Oi, Valdirene, tudo bem? Eu tenho que falar oi para Valdirene, falar oi para Nádia também. É que aqui, assim, eu só consigo falar oi para quem deixou comentário. Quem não deixou comentário, eu não falei oi. Então tá deixado oi para todo mundo aqui agora, tá bom? Então, oi para Valdirene, oi para Nádia. Vamos ver se vai aparecer mais uma boa noite aqui antes de eu colocar a música. Não, então vamos pôr a música aqui. Então tá. Obrigado, seu Manuel, mais uma vez pela oportunidade. Até uma próxima, com a graça de Deus. Até. Ouça, meu amigo, as trombetas anunciando, os tempos estão mudando, é a nova situação. Os ventos sopram fortes, maremotos e terremotos, sofrimento em demasia, revelados no dia a dia, mas o Mestre anunciou, enviou o Consolador, amparando os aflitos, nos provando seu amor. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta, regeneração. Então deixemos florescer a semente que é luz, amando e servindo a doutrina de Jesus. Deixemos a pátria sofrida ser o berço do perdão e chegaremos com certeza além da imaginação, unidos fraternalmente no planeta, regeneração.